mais um trabalho no Louvor a Deus. Desde já agradecendo a todos que puderam estar aqui, aqueles que estão nos alegrando e cultuando ao nosso Deus. Então, em continuação, peço para nosso irmão Caio, para poder estar fazendo oração nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós colocamos diante da tua presença, Pai. Gratos, ó Pai, por mais privilégio, Pai, de estar em tua casa, Pai, louvando o teu nome, Pai. Muito obrigado por cada um que está aqui, Pai. Muito obrigado por essa família, Pai. Que o Senhor esteja presente em nossos corações, ó Pai, que nós possamos cada dia mais sentir tua presença, ó Pai. Muito obrigado por essa família, obrigado por cada membro, Pai. Muito obrigado por esta igreja, Pai. Receba, Senhor, o louvor, a adoração, que somente a Ti, ó Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus que eu oro, grato por tudo. Amém. Amém. Eu vou pedir agora para as crianças estar louvando a Deus. A Juliana, eu peço para as crianças permanecerem no seu lugar. A Juliana vai fazer um trabalho com vocês aí, vocês vão esperar aí que é com ela agora. Então eu deixo com a Juliana. As crianças prestem atenção na Juliana. Ele está cantando junto, aqueles que conhecem. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, por esse momento, ó Deus, de estar em Tua presença, Senhor. Te agradecemos por cada criança que aqui está, que elas, ó Pai, possam crescer aprendendo mais da Tua palavra, Senhor, para que quando eles ficarem jovens, que eles possam ter a Tua palavra em seu coração e sua mente, ó Deus. Pai querido, obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor faz sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.
Vou dar a oportunidade agora para o irmão Jairo, que vai poder estar cantando também nesse momento. Bom para a igreja, na paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos louvar junto comigo. Muito
família. Nós agradecemos a Deus por isso, pela nossa família. Não somos uma família perfeita, mas é a família que Deus tem um plano para cada um de nós. Somos a família que crê no Deus vivo, todo-poderoso, que sabe, que cuida de cada um de nós. Nesse momento, convido os irmãos para estarmos fazendo uma leitura. Fiquem Salmos primeiro. Eles puderem ficar em pé. Vamos ler tudo junto esse salmo? Eu tenho uma pequena poder de visão. Uma hora eu coloco e outra para te tirar. Vamos ler tudo junto então. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Que o Senhor possa estar abençoando cada um e poder essa palavra nesse momento. Convido o meu irmão Gessé para estar aqui à frente, para levar a Deus uma oração. Graças a Deus. Amém? Senhor, Deus eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua presença para Te agradecer, Papai, para exaltar o Teu santo nome, Deus. Eu Te agradeço, Senhor, amado Senhor Jesus, pela minha família hoje presente, Senhor. Ô Papai amado, abençoa a minha mãe, como o Senhor tem abençoado, como o Senhor tem cuidado, Senhor. Ô Papai, o Senhor conhece os caminhos dela, Pai. O Senhor sabe o quanto ela, Papai, é temente ao Senhor, Deus. Pai, protege, Pai. Guia, Pai. Dá saúde cada vez mais a ela, Deus. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas. E eu sei que o Senhor, Papai, tem feito muita coisa através dela, orando por nós, Senhor. Por isso eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. A família escolhida hoje para estar presente é a família da irmã Carmelina também. Tem ninguém aí da irmã Carmelina? Não, né? Então eu convido a minha mãe para vir aqui à frente. Nossa irmã Yolanda. E com ela eu chamo os netos e bisnetos. Vocês vão cantar muito também agora. É um motivo de muita alegria agora, nesse momento, esse privilégio que Deus está dando para nós. Eu agradeço muito a Deus pela minha família e pela família de Jesus aqui nessa igreja que nós reunimos, né? Eu só tenho que agradecer a Deus. E hoje, como está aqui, uma parte, não está todos aqui, mas eu só tenho que agradecer a Deus, que Deus continue ao nosso lado, dando tudo que nós precisamos. E citar aquele versículo, né? O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Essas palavras aí sempre estão comigo, né? Nos meus dias, noite, não tenho lá. Então, nós temos esse pastor junto com nós, que é Jesus Cristo. Nós temos paz no nosso coração, mesmo passando em momentos
alegre, momento de tristeza, mas o Senhor está conosco. Então, que cada um de nós possamos estar sempre ligado com Deus. Eu só tenho que agradecer a minha vida, a minha família e a minha família que está aqui, nessa igreja e o povo de Deus espalhado pela face da terra. Te agradeço por tudo. Cristo,
Peço ao pastor Eduardo estar orando pela família agora. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer aqui nessa noite, Pai, por esse momento onde a família, no culto da família, nós estamos reunidos, Pai. Peço, Senhor, derrama as tuas bênçãos, continua abençoando este culto maravilhoso, aonde nós estamos adorando aquele que é digno de honra e toda glória e todo louvor, que é o Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por esse momento. Continua, Senhor, derramando as tuas bênçãos sobre a vida de cada um nessa noite, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos estar cantando agora o cantor da igreja, o hino número 8. Esse momento é o momento das ofertas, os dias que aqueles que servem, é o momento de nós também declarar a Deus todos juntos para a igreja toda. Todos louvando esse hino, hino número 8. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus eterno, Pai, te agradecemos a Deus por esse momento que o Senhor tem colocado em nós, Pai, para estarmos aqui nesse santo lugar para louvar o santo nome, Deus. Te agradecemos por cada um que aqui pôde estar, Pai. Te agradecemos pelos dízimos, as ofertas, Pai, aqueles que puderam ofertar, Pai. Aqueles que também não puderam, que eu possa também estender o mesmo amor de graça para cada um deles, Deus. Abençoe e guarde a cada vida, Deus. Te agradecemos pelas crianças, pelos jovens,
nesses momentos tão difíceis qual nós atravessamos, ó Deus. Nós colocamos a vida das crianças e dos jovens nas tuas mãos, ó Deus, para que o Senhor venha cuidar deles, ó Pai, para que o Senhor possa sustentar eles, que eles possam também sentir que só em Ti existe esperança de vida eterna, que só o Senhor é o Salvador de todos nós. Pai, querido, abençoa cada família aqui representada, Pai. Cada problema, se porventura aqui estiver, que o Senhor está entregando nas suas mãos, e sabendo que o Senhor cuida de cada um de nós. Obrigado por tudo, nós entregamos esse ato de culto, tudo que foi feito, que vai ser feito, Pai, os louvores, e também no momento da palavra. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Passo agora para o momento de louvor. Graças a Deus, irmãos, amém? É com grande alegria que estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Convido a igreja a se colocar em pé para nós estarmos louvando todos juntos com esse hino. Quão grande é o meu Deus. Nosso Deus, Ele é tão grande, tão maravilhoso, que nos criou e que nós possamos, não só nesse momento, mas em todo momento da nossa vida, ser gratos a esse Pai Celestial, ao qual sempre tem cuidado de cada um de nós.
Pai, estão reunidas, Pai, com o intuito, Pai, de louvar e engrandecer o teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, por ser ligado o fôlego de vida, Pai, e aqui estamos, Pai, usando ele conforme a tua vontade e a tua vida. Muito obrigado por essas pessoas, Pai. Esteja conosco, Pai, esteja conosco todos os dias, Pai. Eu oro e agradeço, Pai, com perdão dos meus pecados, que são todos. Amém. Agora eu passo para o pastor Lucas da mulher da palavra. Possamos estar também sempre pronto para receber e ouvir a palavra e o recado que Deus tem para nós essa noite. Boa noite, irmãos e irmãs. Paz seja convosco. Amém. Bom é estarmos aqui, bom é estarmos diante do nosso Deus, para juntos nós cultuá-lo, juntos nós agradecermos e também juntos nós refletirmos na sua palavra. Como a igreja sabe, nós estamos neste mês, ou neste período de celebração da família, refletindo sobre alguns pontos importantes na família, que é baseada em Gálatas 5, versículos 22 e 23, onde o apóstolo Paulo trabalha acerca do fruto do Espírito. Eu convido você a abrir sua Bíblia, vai ser projetada aqui na tela para os irmãos. Gálatas 5, versículos 22 e 23. Gálatas 5, versículos 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Nós já refletimos em pelo menos 3 virtudes como frutos do Espírito: amor, alegria e paz. E hoje a nossa reflexão é a respeito sobre a longanimidade. A longanimidade. É sobre isso que nós queremos tratar. E lembrando sempre a igreja, nós estamos refletindo sobre o fruto do Espírito, sobre as virtudes do fruto do Espírito, mas nós estamos aplicando não no contexto pessoal, não que isso não caiba, e nem no contexto da igreja, não que isso não caiba, mas no próprio contexto familiar. No contexto familiar. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E a nossa meditação de hoje é na virtude chamada longanimidade. Eu gostaria de início expor aos irmãos o conceito bíblico, de um modo geral, acerca da longanimidade. Essa palavra longanimidade, ela é formada pela junção de duas palavras: longo, que significa demora, extensão, prolongamento, e ânimo, que é a alma, disposição interior, temperamento, impulso emocional. Na língua hebraica, longanimidade significa algo longo, comprido, respiração longa. E hoje, falando, do jeito que está no original, seria nariz comprido. Dando então a entender que uma pessoa longânima é aquela que tem uma respiração longa, demora em explodir, em ira, diferente de uma pessoa que tem o nariz chato, respiração curta, que explode rápido e facilmente. Silvane é uma pessoa explosiva. Já o pastor é uma pessoa longânima. No grego, essa palavra significa longanimidade, significa paciência, tolerância, clemência, constância, perseverança ou firmeza. Pois bem, a Bíblia ela descreve
Deus como longânimo, como alguém que é tardio em irar, de respiração comprida, nariz longo. Longanimidade é um atributo divino. E o que são atributos? E o que é um atributo? Atributos são qualidades, características, perfeição de alguém. E nós dizemos que Deus tem dois tipos de atributos: o atributo incomunicável e o atributo comunicável. Os atributos incomunicáveis de Deus são qualidades exclusivas somente dele. Nenhuma criatura tem esses atributos. E os atributos comunicáveis de Deus são qualidades divinas, mas que, de modo limitado, por causa da criação e da queda, estão presentes no ser humano. Os atributos incomunicáveis de Deus são onipotência, onipresença, onisciência, eternidade, imutabilidade, Deus não muda, e aceidade, ou seja, Deus tem vida em si mesmo. E os atributos comunicáveis são amor, justiça, misericórdia, bondade, santidade, longanimidade, verdade e sabedoria. Assim, então, como o amor e outros atributos, a longanimidade é um atributo divino, mas que também está em nós, de modo limitado por causa da queda, por causa da nossa própria criação, e também por causa da queda, por causa do pecado. Pois bem, a longanimidade de Deus, ela é vista na sua relação com Israel. Várias vezes o povo de Israel se rebelou contra Deus, desejando voltar para o Egito, rejeitando a liderança de Moisés, levantando ídolos e mais ídolos para a adoração, se juntando com outros povos por meio de casamentos mistos, levando para o culto de Israel os deuses pagãos. E Deus suportou com paciência a incredulidade do seu povo por muitos anos. Nós vemos também a longanimidade de Deus na sua relação com o povo no tempo de Noé. Depois de Deus falar para Noé que iria exterminar o mundo com o dilúvio, Deus deu tempo de 120 anos para aquele povo se arrepender dos seus pecados e voltarem para Deus. Deus tolerou o pecado daquela geração por mais 120 anos após o anúncio a Noé. Pedro, em sua segunda epístola, capítulo 3, no versículo 9, diz que a demora da segunda vinda de Cristo é por causa da longanimidade de Deus. Ele tarda em voltar, aguardando o arrependimento dos que se encontram com seus corações endurecidos. E desde a escrita dessa epístola até hoje, nós temos quase 2000 anos que Deus retarda a vinda de Jesus para buscar a sua igreja. Ele retarda a vinda de Jesus para buscar o seu povo. Ele retarda a vinda de Jesus para julgar o mundo, porque ainda aguarda o arrependimento de todos. O apóstolo Paulo, ele nos diz que Deus tolerou os pecados da humanidade por milênios, desde a queda de Adão e Eva até o momento do Gólgota, quando lá Jesus então carregou o pecado da humanidade na cruz. Quanto à maldade, a humanidade praticou por milênios, até aquela sexta-feira da Páscoa, sexta-feira da paixão, e Deus tolerou até o grito do Salvador: está consumado. Nossa história, por exemplo, quantos anos você tem? Você já parou para pensar quantos anos você tem? Não me diga que você não sabe. Mas quantos anos você tem? Sabia que se você continua rebelde ao amor de Deus, não se arrepende dos seus pecados, Deus continua sendo longânimo com você, dando-lhe a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e se voltar para Ele? Você tinha quantos anos quando você se converteu a Cristo?
Reflita. Você tinha quantos anos quando você se converteu a Cristo? Você sabia que até a sua conversão, Deus foi longânimo com você, tolerando os seus pecados? Há quantos anos você se declara cristão, mas vive o cristianismo daquele jeito, meia boca, relaxadamente, vivendo semelhante ao povo de Israel do Antigo Testamento? Há quantos anos você, à semelhança da geração de Noé, vive como que não houvesse amanhã, acreditando que o juízo de Deus é coisa de crentes fanáticos? Por causa da longanimidade de Deus, Deus continua tolerando a nossa infantilidade cristã. Mas a longanimidade de Deus, ela tem limite. Deus foi longânimo com Noé, até que Noé entrou na arca. Deus foi longânimo com Israel, até que o povo foi enviado ao cativeiro babilônico. Deus foi longânimo conosco, tolerando os nossos pecados por gerações, até o derramamento da sua justiça, destinada a nós em seu Filho Jesus Cristo. E Deus continua tolerando a maldade humana para que ela se arrependa. Mas por mais longânimo que Deus seja, esta longanimidade de Deus tem prazo. E esse prazo não sabemos. Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Por isso, quando nós olhamos para a longanimidade de Deus, nós devemos ter no nosso coração que hoje é o dia de aceitar a Deus. Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o conceito bíblico do termo longanimidade na Bíblia. Mas eu gostaria de falar com os irmãos também acerca do conceito de longanimidade na própria epístola de Paulo aos Gálatas. Deus é longânimo para conosco. Nós, porém, não podemos dizer o mesmo com relação aos nossos relacionamentos interpessoais. Por quê? Porque ser longânimo não é fácil. Praticar a longanimidade nas relações do dia a dia é um grande exercício de paciência que exige uma total entrega da nossa vontade à vontade de Deus. E Paulo experimentou a necessidade do desenvolvimento dessa longanimidade na pele. Quando Paulo escreve aos Gálatas, a relação entre eles não estava legal. Na verdade, estava bastante estremecida. Paulo estava por aqui com os Gálatas. Paulo estava a ponto de explodir com os crentes de Gálatas. Paulo tinha pregado o Evangelho para eles na sua primeira viagem missionária. Como todos sabemos, o Evangelho pregado ali por Paulo ensinava que Deus aceita o ser humano independente de qualquer obra, mas exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Porém, um grupo de judeus, ouvindo sobre o trabalho missionário de Paulo, sai de Jerusalém e vai até a região de Gálata. E lá passa a ensinar que a salvação não é única e exclusivamente pela fé, mas é também pelas obras, que nas práticas religiosas do judaísmo era a circuncisão. Os crentes de Gálatas tinham que praticar alguns rituais do judaísmo, dentre esses a circuncisão, para ser salvo. E muitos crentes estavam embarcando no ensino desses judaizantes. Esses judaizantes não somente estavam ensinando outro evangelho, o evangelho contaminado, que Paulo chama de outro evangelho, mas também tentando destruir a reputação de Paulo como um dos apóstolos chamado por Deus para a missão da pregação do evangelho.
ainda que em certos momentos ele diga que está tudo bem entre ele e os Gálatas, que os Gálatas não tinham ofendido a ele, o contexto da epístola mostra um homem exausto com a situação da sua difamação pessoal, que ele dedica, e é por conta dessa difamação pessoal que Paulo dedica os 2 primeiros capítulos dessa epístola, se defendendo dos seus acusadores. Paulo está por aqui com os Gálatas. E se havia um grupo de judeus extremistas, judeus legalistas, por outro lado havia outro grupo, o grupo dos libertinos. Este grupo ensinava que, já que a salvação é somente pela fé, sem as obras da lei, então eles poderiam se declarar como seguidor de Jesus e viver de qualquer jeito, do jeito que bem interessasse a eles. Eles poderiam viver conforme os padrões culturais e imorais de sua época. E aqui, que Paulo então tem que colocar a fé cristã entre o extremismo religioso dos judeus, defendendo a fé cristã para a salvação, independente de qualquer obra da lei, e por outro lado, defender também o evangelho dos libertinos que estavam abusando da graça de Deus. Por quê? Porque a liberdade cristã não é uma permissão para pecar, mas para saber discernir o que convém e o que não convém fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Paulo está bastante irritado com os Gálatas. Paulo precisava desenvolver a longanimidade, seja com os religiosos legalistas, seja com os libertinos. E é nessa situação, ele diz que uma das virtudes do fruto do Espírito é a longanimidade. Sendo então que o cristão tem em si a habitação do Espírito, espera-se que o cristão seja longânimo com as pessoas, com os irmãos da fé. Espera-se que sejamos longânimos uns com os outros, porque em nós habita o Espírito de Deus. Porém, para nós compreendermos a longanimidade, nós precisamos de uma importante informação. Isso aqui nós não vemos na leitura bíblica, nós encontramos nos estudos das Escrituras. Para os gregos, a quem Paulo escreve, a longanimidade nas relações pessoais era diferente. Para eles, ser longânimo era controlar os impulsos, não agir com explosividade, manter o equilíbrio emocional. Era uma virtude voltada para o interior pessoal, ou seja, na compreensão dos gregos, longanimidade não era suportar pessoas difíceis, perdoar ofensas, tolerar os mais fracos somente por amor, agir sem misericórdia. Nesse sentido, então, Paulo eleva o sentido da longanimidade para a compreensão judaica cristã. Longanimidade não é uma performance interior de uma pessoa. Longanimidade é uma relação interpessoal. Ela se manifesta no trato com as pessoas, na paciência diante das ofensas, na capacidade de se suportar um aos outros em amor. Não demorar em irar-se. O foco da longanimidade é como eu trato o meu próximo. Como eu trato o meu próximo. E aqui então nós entramos, irmãos, no conceito da longanimidade na família. E o primeiro ponto é na relação conjugal. Parece que, eu não sei se vocês têm essa impressão, eu tenho, mas parece-me que quanto mais próximo
mais íntimos nós somos de uma pessoa, mais difícil é a prática da longanimidade. A sensação que eu tenho é que somos mais pacientes com os de fora do que com os de dentro. Nós temos mais paciência com aqueles que estão mais longe de nós do que com aqueles que convivem conosco diariamente. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas é a sensação que eu tenho. E essa sensação, de um modo geral, eu tenho na prática, porque nem eu falar isso para mim. Você tem mais paciência com os de fora do que com a gente aqui. Você trata melhor as ovelhas do que a esposa. Então, fica a dica. Fica a dica que essa sensação é mais forte do que parece. Nós temos mais paciência com os de longe do que com os de perto. Nós somos mais longânimos com os de fora do que com os de dentro. Nesse sentido, as maiores feridas geralmente são causadas por pessoas que mais amamos. A pessoa que nós dizemos que nós mais amamos são as pessoas que muitas vezes, pela nossa falta de longanimidade, é a que nós mais ferimos, é a que nós mais machucamos. O marido conhece as fraquezas da esposa. A esposa conhece as fraquezas do marido. E exatamente por causa dessa intimidade, qualquer palavra atravessada, qualquer atitude errada ou qualquer frustração tende a provocar reações intensas. A longanimidade no lar significa aprender a ter respiração longa. Significa não responder no calor da ira, não transformar pequenas falhas em grandes guerras, não viver em constante explosão emocional. E quantos casamentos estão adoecidos porque falta paciência para ouvir, para compreender e para perdoar. E assim, como Deus foi paciente conosco, nós, enquanto casal, nós precisamos exercer a graça um com o outro. Nem todo problema precisa terminar em discussão, está ouvindo, Neymar? Nem toda falha precisa virar acusação. Nós precisamos, irmãos e irmãs do Espírito Santo, para nos ajudar a sermos longânimos na nossa relação conjugal. Antes de respondermos com palavras duras, antes de esbravejar, precisamos aprender a respirar. Antes de desistir do relacionamento, porque o cônjuge não atende às nossas expectativas, lembre-se, quantas vezes você falhou com Deus e Ele ainda continua sendo longânimo com você. Lembre-se de quantas vezes Deus foi e é paciente com você. Segundo ponto, a longanimidade na relação pais e filhos. Filhos erram, desobedecem, testam limites e muitas vezes desafiam a autoridade dos pais. Está ouvindo, Alisson? A tendência natural do coração humano é a reagir com irritação, grito, impaciência. Porém, pais cheios do Espírito não corrigem movidos pela ira, mas pelo amor. E Deus é esse nosso modelo de longanimidade com nossos filhos. Ele é longânimo conosco. Deus nos disciplina, mas também nos suporta, ensina e conduz com misericórdia. Da mesma forma, os pais precisam entender que criar filhos é um processo. Nenhuma criança, adolescente, jovem amadurece da noite para o dia. A longanimidade dentro da casa produz um ambiente seguro, onde os filhos aprendem a não apenas obedecer por medo, mas crescer em amor, respeito e confiança. Nós precisamos aprender a corrigir nossos filhos sem humilhá-los. Às vezes, nós queremos corrigir nossos filhos comparando com os filhos de outros pais ou com outras crianças. Só falta compararmos os nossos filhos
com outras crianças, como fazia o professor Raimundo, com um dos seus alunos, que na vida real era seu filho, dizendo: queria ter um filho assim. Nós precisamos aprender a conversar mais e gritar menos. Precisamos disciplinar nossos filhos com firmeza, mas também com amor. Filhos precisam de direção, mas também de pais pacientes e sábios no temor do Senhor. A disciplina dura, sem amor, corrige uma falha pontual. Já a disciplina com amor corrige uma conduta que vale para a vida toda. Por exemplo, um pai, uma mãe, vê um filho ou uma filha mentindo sobre a nota da escola. Na disciplina dura, sem amor, o pai grita, humilha o filho e o coloca de castigo apenas para que ele aprenda a não fazer isso de novo. Talvez o filho deixe de mentir por medo da punição, mas continuará sem entender a verdade. Na disciplina com amor, o pai corrige o erro, aplica uma disciplina, mas também conversa com o filho. Explica por que ele está levando aquela disciplina. Explica por que o pai está disciplinando. Explica a importância da honestidade. Mostra que a mentira destrói a confiança e ora com ele. Assim, o filho não aprende apenas a evitar uma punição, mas desenvolve um caráter sincero para a vida toda. Eu sei que aqui nós estamos entrando num assunto, às vezes, polêmico, mas hoje, a melhor forma de você educar seu filho não é no chinelo, na cinta. Então, as crianças estão contentes aí. Não que não possa tomar umas palmadas, tá? Mas a melhor forma é você pegar o ponto fraco da criança. O que ela mais gosta. Tire o que ela mais gosta. Não adianta você bater no seu filho e fechar a porta do quarto e deixar ela lá com o seu celular na mão. Corrija a criança naquilo que ela mais gosta. Pega no fígado. Naquilo que ela mais sente. Aí ela vai ser educada. Mas bater numa criança, bater no filho, e jogar no quarto e ficar o resto da tarde assistindo série, não vai mudar nada. Não vai mudar nada na educação do filho. A disciplina com amor produz transformação de caráter, de comportamento ao longo da vida. E Deus é o nosso modelo de longanimidade com os nossos filhos. Assim como o Senhor trabalha no nosso caráter, nos nossos comportamentos, nos disciplinando até hoje com toda a longanimidade, nós também precisamos, na força do Espírito Santo, exercer a longanimidade na disciplina dos nossos filhos. E por fim, longanimidade na relação entre parentes. A Gislene disse algo importante aqui hoje. Nenhuma família é perfeita. Todas as famílias têm os seus problemas, todas as famílias são imperfeitas. Elas têm as suas qualidades boas, mas também têm seus pontos fracos, as coisas ruins. Não existe família perfeita. Numa família, há diferenças de personalidade, temperamentos e opiniões. Numa família, há pessoas mais difíceis, outras mais fáceis de lidar. Eu sou fácil de lidar. Não entendi isso, mas tudo bem. Mas numa família, há pessoas difíceis de lidar e há pessoas fáceis de lidar. Umas são explosivas, outras mais fechadas e sensíveis. Eu sou sensível. Eu choro fácil. Mas as famílias são feitas assim. Famílias são constituídas de pessoas imperfeitas. A começar por você. A começar por você. E conviver diariamente com pessoas imperfeitas exige longanimidade. Muita longanimidade. Muita paciência.
Bíblia não diz apenas para nós amarmos uns aos outros. A Bíblia também nos ensina a suportarmos uns aos outros. Isso significa tolerar limitações, perdoar erros e continuar tratando o outro com dignidade, mesmo quando ele não age como esperamos. Mesmo quando não age como esperamos. Estamos falando de parentes, mas isso serve para todos os ciclos familiares. O que nos leva a nos decepcionarmos com os nossos próximos é colocarmos muita expectativa sobre as pessoas ou sobre essas pessoas. Porque muitas vezes nós seremos frustrados. Elas não atenderão às nossas expectativas. E não é porque elas são más, não é porque elas são ruins, é que nós é que queremos algo que ela não pode dar. Ela não pode nos dar. E aí a frustração vem. E aí falando, estou decepcionado com a minha família. Na família, nós amamos e somos amados. Nós ferimos e somos feridos. Nós perdoamos e somos perdoados. Criamos e frustramos expectativa de outros. Uma família sem longanimidade vive em constante guerra, discussões por qualquer motivo, ressentimentos acumulados e palavras que ferem profundamente. Nisso resulta familiares de mal uns com os outros. A gente conhece famílias que não tem o que conversar, porque está todo mundo de mal uns com os outros. Quando planejamos fazer algo em família, não vai dar certo. Não vai dar certo. Qualquer reunião familiar, Natal, aniversário, Páscoa, casamento, torna um forfé. De mal um com o outro. Mas uma família guiada pelo Espírito Santo, com toda a sua falha, com toda a sua fraqueza, busca perdão, paz, reconciliação. Por vezes, nós exigimos perfeições dos nossos familiares que nós mesmos não temos. E que nem Deus cobra isso de nós. Nem Deus cobra isso de nós. Mas nós exigimos do outro. Nós exigimos dos nossos familiares que eles sejam ali, no ponto. Não pode falhar em nada. Se nem Deus cobra isso de nós. E aí, irmãos, novamente vem o modelo da longanimidade de Deus. Deus suportou as falhas do seu povo por 40 anos no deserto. Há quanto tempo você suporta as falhas da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus parentes? Claro que 40 anos para Deus não é nada, mas para nós é muito tempo. Deus tem suportado as nossas falhas com Ele até hoje. E por que nós temos que ser tão duros com os nossos familiares? E Deus, somente Deus, pelo seu Espírito, nos dá a longanimidade para conseguirmos suportar uns aos outros em amor. Irmãos, aprenda uma coisa. Todos nós somos insuportáveis. Todos nós somos insuportáveis. Basta você ver os reality shows da TV aí. Uma semana está todo mundo mordendo um ao outro. Todos nós, por causa do pecado, somos insuportáveis. Mas Deus, por sua longanimidade, nos suporta. E colocou essa mesma longanimidade em nosso coração através do Espírito, para que nós possamos suportar uns aos outros. Diante disso, nós não podemos senão pedir ao Senhor, dar ao Senhor a longanimidade para podermos nos relacionar com todos, principalmente com a família. E aqui eu termino mostrando uma hipocrisia que nós fazemos no nosso dia a dia.
mostrando uma hipocrisia que está muito presente no meio cristão. Nós dizemos que a família é o nosso maior bem, mas não exercitamos aquilo que mantém a nossa família de pé. Não exercitamos aquilo que mantém a nossa família em pé. Longanimidade. Suportar-nos uns aos outros em amor. Principalmente com a nossa família, pois ela é o nosso maior bem. Eu tinha preparado um vídeo, ok? A Cíntia vai postar aqui um vídeo. O vídeo é do pastor presbiteriano, Rodrigo Leitão. Para mim, ele é um dos melhores que tem na rede social. São vídeos curtos, esse vídeo tem 1 minuto e pouco, mas onde ele fala algo interessante. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse instante. Porque dentro de casa é tão difícil admitir que estamos errados. Às vezes a gente percebe, sente, até sabe, mas resiste. O orgulho fala mais alto. A justificativa vem rápido e a gente prefere se defender que ajustar. E no fundo, o problema nem sempre é o erro, é a dificuldade de ser corrigido. Quando o coração se fecha, o relacionamento trava. A sabedoria bíblica nos orienta com clareza. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Isso não fala só de ouvir, fala de disposição. Um coração ensinável não é o que nunca erra, mas o que aceita ser ajustado. E isso se forma em Cristo, porque é Ele quem quebra o orgulho, quem nos ensina com graça, quem corrige sem rejeitar. Em Jesus, aprendemos que ser corrigido não é perder, é crescer. Talvez não seja sobre provar que você está certo, mas sobre estar disposto a aprender. Ouvir mais, menos, ajustar quando for preciso. Porque quando o coração se abre, o relacionamento também encontra espaço para crescer. Não é sobre ter razão, é sobre ser transformado. Se isso for com você, escreva ouvir nos comentários. Lembre-se, um coração ensinado sempre encontra caminho para crescer. Não é sobre ter razão, é ter um coração transformado. Eu convido o grupo de louvor que vem, que cantemos novamente como a igreja, primeira essência. Que nós precisamos da primeira essência. Convido o grupo de louvor que vem aqui e juntos reflitamos sobre isso. Porque quando, irmãos, nós falamos sobre longanimidade, sobre essas virtudes do Espírito sobre nós, não estamos aqui buscando trabalhar a perfeição, mas mostrar que a queda, o pecado, quando entrou no mundo, o pecado destruiu aquilo que tinha de bom em nós. Hoje as nossas atitudes, as nossas ações, elas, ao mesmo tempo em que elas glorificam a Deus, elas também negam a Deus. A mesma boca que dá glórias a Deus na igreja, amanhã está falando do vizinho. Fofoca. O ser humano é assim. O ser humano é assim. Está certo? Não está certo. Mas é só para que os irmãos entendam. Nós saímos da primeira essência. Caímos. E por conta disso, nós refletimos no nosso dia a dia mais a força do pecado em nós do que a graça de Deus. E por isso nós precisamos do Espírito Santo do Senhor agindo no nosso coração, na nossa vida, no seio das nossas famílias. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar ao Senhor. Tranquei a porta.
cremos que fomos resgatados pelo sacrifício de Jesus na cruz, em nosso lugar. Mas nós sabemos, ó Pai, que enquanto nós vivemos nesse corpo, ainda temos as nossas limitações, as nossas fraquezas, os nossos pecados. Resgata-nos, ó Deus, dia a dia, para que nós possamos, ó Pai, no seio da nossa família, viver a Tua longanimidade, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, restaurando, ó Deus, as nossas relações, seja conjugal, com os filhos e entre parentes, ó Pai. Que o Teu Espírito opere em nós, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Por isso perguntou se tem mais alguma coisa. Tem um hino que se não cantar, minha mãe puxa o mesmo. Pesado, música. Então eu chamo a família toda para estar aqui, agora os filhos, os agregados, todos aqueles que entraram na nossa família, que possa estar aqui. Nós vamos cantar então um hino. Qual é o hino? Bondade de Deus. Minha mãe, se não cantar, vai ter briga lá e não tem janta, né? Então é melhor cantar. Convido todos para vir aqui.
agradecer a presença de todos. Áureo, a gente só consegue diferenciar quando vocês dois estão juntos, né? Áureo estava lá, agora está para cá, e agora, Áureo, a menina também, agora revelou a cara, né? Feição a tudo inteiro. Deus abençoe a vida de vocês. Landa, Deus abençoe pela sua família. É uma igreja. É uma igreja. Ainda não estão todos aqui. Mas já está grande. É uma igreja. É uma igreja que Deus abençoe. Como pastor dessa igreja, eu me sinto honrado em ser o seu pastor. Porque, ainda que você não saiba, ou não lembre, você teve muita importância na minha vida. Talvez eu tinha 5, 6 anos, talvez 6, 7. Mãe falou, Julieta, o vinho, vem que pronto, tirando vem aí, lá não vai você para a igreja. É lá no Jardim. Eu sei que eu fui em uma escola dominical com você. E depois de muitos anos, eu fui saber que o mais atrevido dessa escola dominical foi um tal de Rubinho. Quando a professora perguntou alguma coisa, o primeiro que levantou a mão, Jesus! Então você tem participação na minha vida. Você e a sua família. Gratidão. Vocês são muito importantes para mim. Deus guarde a sua família para a glória e louvor dele. Vamos nos colocar em pé, irmãos, fazer a última oração. Oração que vai nós por todos. E aí a bênção intentada está encerrado o culto desta noite. Senhor, é no nome de Jesus que nós encerramos este culto, ó Pai, com os nossos corações cheios de alegria. Porque antes de qualquer coisa, ó Deus, o Senhor falou com o teu povo. O Senhor falou conosco. O Senhor nos instruiu. O Senhor nos ensinou, ó Deus, a te servir. O Senhor nos ensinou, ó Pai, a desenvolvermos, ó Deus, a longanimidade nas nossas relações familiares. Pai Santo, opera em nós. Nós precisamos, ó Deus, da tua graça. Nós precisamos, ó Deus, do teu Espírito conduzindo cada ação, cada decisão, ó Pai, das nossas vidas. Ó Pai, queremos agradecer pela família da Yolanda. Ó Deus, pelo que ela e a sua família representam na vida desta igreja, neste bairro e muito mais no teu reino. Pai Santo, ajuda essa família. Cuide dessa família, ó Pai, quando estiver passando pelo vale da sombra da morte. Refrigera-lhe a alma, ó Deus, quando os seus corações estiverem angustiados. Conduz, ó Deus, aos pastos verdejantes, descansando, ó Deus, no Senhor. Quando eles se assentarem, ó Deus, à mesa com o inimigo, Pai Santo, proteja-os, ó Deus, de todo mal. Que a tua bondade, ó Deus, e a tua misericórdia os acompanhe, ó Deus, em todos os passos que eles derem nesta terra, Senhor. E onde pisarem as plantas dos pés desta família, o teu nome seja honrado e glorificado. E, a Deus, o teu nome seja declarado como Senhor e Salvador de tudo. No nome de Jesus, santifica esta família para o Senhor. Nós oramos no nome santo do Senhor que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia perdoa as nossas vidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levanta o seu rosto e vos dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, a comunhão, a consolação, o ensino, a longanimidade do Espírito Santo esteja sobre vós, irmãos e irmãs, hoje e eternamente. Amém.